Boa tarde, galerinha dos segundos anos. Como de costume, a gente vai começar a aula de história pela correção da atividade da semana passada, tá bom? Para quem não lembra, tanto semana passada quanto essa semana, o foco do nosso conteúdo é a economia açucareira no Brasil colonial, especificamente na nossa região, né, no Nordeste, tá bom? E aí eu vou comentar as duas questões discursivas que eu passei para vocês. As outras são de marcar, né? Objetivas, então não tem tanta necessidade de eu comentá-las, tá bom? Eu vou comentar somente as discursivas. A primeira diz o seguinte: por que é possível afirmar que o Nordeste foi o berço da economia colonial? Quando eu coloco aqui a palavra berço, é no sentido de origem, tá? Onde se iniciou a economia colonial. E aí uma das pessoas respondeu da seguinte maneira: é possível afirmar, esqueceu aqui o acento agudo, é possível afirmar, pois foi na região Nordeste onde ocorreu a instalação dos primeiros engenhos, possibilitando, sobretudo, a produção da primeira mercadoria de exportação, ou seja, o açúcar, que foi um grande gerador de lucro, sendo extremamente prestigiado no mercado europeu. Totalmente correto. É exatamente por isso que a gente pode afirmar que o Nordeste foi o berço da economia colonial. Por isso que eu fiz aquela discussão com vocês. Sem Nordeste não tinha Brasil do jeito que tem hoje. Sem Nordeste a colonização não teria sido da mesma maneira. O Brasil que a gente conhece hoje não seria possível, né? Porque foi graças ao Nordeste, graças à implantação da economia açucareira no Nordeste, que foi iniciado o processo de fato, né, de colonização, tá bom? A segunda diz o seguinte: é o trecho de uma música, né, uma música chamada MST, certo? Aí eu coloquei, leia o trecho da música da banda Dead Fish, denominada MST, que está em um álbum do ano de 2002. A partir da leitura do trecho da música, qual é a problemática social e histórica que fica evidente, né? Ou seja, que se destaca? Como a história do Brasil colonial pode explicar essa problemática que aparece na música? Então, uma das coisas aqui mais representativas é o dado que a música traz, né? Ela coloca assim, ó, 0,9% dos produtores detém mais de 35% das terras. Ou seja, o que é que está se demonstrando aqui com esse número e com o resto, né, aqui da música, do trecho da música? Está se destacando a questão, o problema da concentração de terras ou concentração fundiária. O que é que eu quero dizer com isso? Concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, que traz uma série de problemas até hoje na nossa história, tá? E aí a pessoa respondeu o seguinte: fica evidente a problemática da concentração fundiária, massa, ok. Ou seja, a desigualdade na distribuição de terras, onde essas terras acabavam por ficar sob as mãos de poucas pessoas. Na verdade, é uma coisa do passado e do presente, né? Porque essa música aqui, ela tá denunciando uma problemática do presente que a gente consegue explicar por meio da história do Brasil colonial. A história do Brasil colonial explica isso de modo que desde a colonização ainda se mantém uma tradição latifundiária, ou seja, de grandes propriedades, né, que no decorrer do tempo causou reflexos vindo por dar início a vários movimentos sociais, né, não tem esse acento aqui, contra essa má divisão, como, por exemplo, o próprio movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, que é justamente um movimento que tem como bandeira principal o quê? A questão da reforma agrária. Ou seja, que as terras sejam redistribuídas, né? Principalmente as terras que são desapropriadas, né? Que essas terras sejam redistribuídas, que haja uma distribuição mais justa de terra, tá certo? Então, veja, essa é uma questão bem interessante, porque ela vai ter uma interdisciplinaridade aí com geografia e sociologia, porque geografia também vai estudar com vocês essa questão da concentração de terra, certo? E sociologia vai estudar essa questão dos movimentos sociais. E aí vocês já vão ter uma noção do porquê, né, da luta desses movimentos sociais, nesse caso aqui, por exemplo, o MST. Belezinha? Então, galera, questões e um assunto que é bastante interessante para a gente entender
a nossa história mesmo, né? Não é à toa que é justamente conteúdo de história do Brasil, mas que dá principalmente aqui pra gente do Nordeste perceber várias das problemáticas que estão ao nosso redor, tá? Principalmente essa questão dos latifúndios, né? Que ainda é, como a gente viu, uma herança colonial, a gente consegue perceber muito na nossa realidade. Vocês aí de Capim ou Redondezas percebem isso tranquilamente. Basta olhar para as usinas. As usinas detêm grandes quantidades de terra, ou seja, latifúndios, enquanto que os pequenos produtores ficam com um acesso restrito, pequeno à terra. E isso dificulta tanto o trabalho dos trabalhadores rurais, obviamente, que ficam de mãos atadas, né, diante dos grandes proprietários, certo? Quanto também diminui a produção de outros alimentos importantes para a manutenção, principalmente das pessoas mais pobres, né? Porque, veja, você tem grandes quantidades de terra produzindo produtos como açúcar, por exemplo, e você tem poucas quantidades de terra produzindo feijão, arroz, coisas que são necessárias para a subsistência. E isso tem um impacto, né, no nosso bolso diretamente, né? Quando, por exemplo, o feijão, o arroz aumenta o valor, todo mundo sente no bolso isso, porque são alimentos essenciais do nosso cotidiano, né? E o fato de ter poucas terras, né, pouca quantidade de terra produzindo esse tipo de alimento, impacta diretamente no valor deles, tá certo? Então, uma série de questões muito interessantes para a gente refletir. Hoje a gente vai continuar com essa reflexão muito interessante, lembrando, né, que a gente começou a falar sobre a questão do preconceito regional. E hoje, então, a gente vai aprofundar essa questão. Vamos embora comigo. Então, hoje, galera, o nosso foco é entender como ocorreu a decadência da economia açucareira no Brasil colonial. Lembrando que essa decadência ela vai impactar diretamente justamente em quê? Na nossa região. Com a decadência açucareira, o Nordeste também perde importância econômica e política. E aí a gente começa a entender o quê? A nossa grande questão desde a semana passada. Por que nós somos tão alvo de preconceito regional? Porque a nossa região foi ficando empobrecida, né? Então, o fato da nossa região ter ficado mais empobrecida em comparação a outras regiões como o Sul e Sudeste, por exemplo, isso levantou um tipo de discurso de que aqui só tem pobreza, miséria, né? E que, em função disso, nós não sabemos votar, nós somos um povo menos inteligente, entende? Então, a partir dessa questão da decadência da economia açucareira e da decadência da nossa economia, por consequência do Nordeste, está a raiz, a origem da questão desse preconceito regional que a gente sofre. Então, essa é a nossa missão hoje. Entender como o Nordeste passou de berço da economia colonial para uma região empobrecida ao longo dos séculos, tá bom? Essa é a sua missão hoje. Foco nisso, as questões vão ter a ver com isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, para entender por que a economia açucareira decaiu, a gente vai começar por esse ponto, que é um fator crucial, ou seja, essencial, a questão da dominação holandesa. Sim, queridos, nós, Nordeste, já fomos dominados pelos holandeses. Não sei se você sabia disso, mas fique sabendo agora. A gente passou alguns anos sob domínio holandês. Mas aí vem a grande questão. Os holandeses não eram aliados dos portugueses? Na aula passada eu falei sobre isso, né? Os holandeses, eles não ajudam, né? É que ajudavam, né? Mas eles, vamos dizer assim, dividiam a obrigação ou a tarefa de pegar o açúcar e distribuir no mercado europeu, certo? Com os portugueses. Portugal não tinha condição de fazer isso sozinho, então dividia, vamos dizer assim,
essa questão com os holandeses. Então, isso significa que os holandeses dependiam bastante economicamente da produção açucareira. Também fazia parte aí de grande volume dos seus lucros de atividade comercial, certo? Agora, preste bem atenção. Por que tudo mudou? Porque os holandeses, de aliados dos portugueses, passaram a querer invadir o Nordeste açucareiro. O que aconteceu, galera, foi o seguinte. O que aconteceu foi que os holandeses eles eram aliados dos portugueses, mas não dos espanhóis. Com a Espanha, a relação era cada vez mais difícil, mais acirrada. Isso porque os chamados Países Baixos, que é como se chamava a Holanda, né, anteriormente, eram dominados pela Espanha, tá? E a situação foi piorando na medida em que as perseguições religiosas aumentavam, tá? Então, nos Países Baixos ou Holanda, a gente vai ter os impactos aí da Reforma Protestante. E lembrem que a Espanha era um país extremamente católico, né? Então, a Espanha dominava os Países Baixos e, diante dessa questão da Reforma Protestante, né, de 1517, como a gente já estudou, as perseguições religiosas foram aumentando, as atitudes autoritárias dos reis espanhóis foram aumentando e, finalmente, em 1581, a Holanda deu seu grito de independência em relação à Espanha. Só que isso não ficou de graça. Foi o que aconteceu. A Espanha respondeu isso como? Proibindo que os portugueses fizessem acordos econômicos com a Holanda. Mas como é que isso aconteceu? Bom, ocorre que em 1580 aconteceu um fenômeno chamado União Ibérica, tá? Ibérica em relação à Península Ibérica. O que é que forma a Península Ibérica? Portugal e Espanha, né? Olha lá no mapinha, né? A Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha. O que aconteceu foi a unificação das coroas portuguesa e espanhola. Não vou me aprofundar muito aqui nisso, mas o que vocês precisam saber é que houve um problema de sucessão do trono português, que, vamos dizer assim, ficou meio que vago. E aí, a Espanha, né? O rei espanhol Filipe II unificou essas duas coroas. E basicamente dominou, retirou a autonomia portuguesa, certo? Então, quando ocorreu essa União Ibérica, essa unificação das coroas portuguesa e espanhola, e isso se estendeu de 1580 até 1640, as relações com a Holanda ficaram tensas, né? Porque, no caso, os interesses aqui que se sobressaíram nessa União Ibérica foram os interesses de quem? Da Espanha. A Espanha proíbe, então, como eu já falei, né? Proíbe, então, a atuação holandesa na exportação do açúcar, e isso é fatal para a Holanda, porque ela tinha, como eu já disse, forte dependência econômica em relação a essa atividade. Ok, galera? Sendo assim, em 1621, né, a Companhia das Índias Ocidentais amadurecem cada vez mais a ideia de dominar o Nordeste, tá? Então, essa dominação vai ser cada vez mais estimulada. As primeiras invasões, elas vão ser frustradas, né? Vão ocorrer principalmente em Salvador e Recife, mas não obtêm sucesso. Porém, em 1630, meu amigo, eles conseguem. E aí se inicia o período da dominação holandesa no Nordeste. Tá certo? Esse é o primeiro fator, então, né? Observem, a gente tá tentando entender como foi que a economia açucareira decaiu, tá? Então, o primeiro ponto para a gente entender isso é a questão da dominação holandesa. E aí eu tô tentando explicar para vocês por que os holandeses implementaram essa dominação, né? Nenhum país vai chegar do dia para a noite e dizer, vou ali, dominar aquela área ali. Não, isso não acontece sem motivação. E aqui eu tô tentando explicar para vocês justamente qual foi a motivação holandesa para efetuar essa dominação no Nordeste açucareiro, tá bom? Entendido isso, vamos nos aprofundar em como foi o domínio holandês aqui no Nordeste, tá certo? Então, o que aconteceu? Dos donos de engenho que sobraram, né? Porque, obviamente, quando ocorreu essa dominação, a gente não tá falando de chegou, conquistou, né? Houve uma certa resistência. E aí,
Dos donos de engenho que sobraram, porque muitos fugiram abandonando seus engenhos, os que sobraram foram conquistados com o quê? Adivinha? Money, né? Com dinheiro. Os holandeses, por meios financeiros, né? Principalmente empréstimos, né? Aí a Companhia das Índias Ocidentais, especificamente, vão emprestar dinheiro para os donos de engenho, né? Para recuperar as estruturas dos engenhos danificadas pelo conflito. Uma coisa interessante de se dizer aqui é que justamente aqui no Brasil se usava muito uma tática de guerra chamada guerra de tática de terra arrasada, certo? Então, essa tática de terra arrasada significava basicamente queimar tudo, sair queimando tudo para que quando o inimigo chegasse, ele não encontrasse nenhuma infraestrutura, certo? E isso foi muito efetuado aqui no momento do conflito com os holandeses. Então, justamente por isso, foi necessário, não foi fácil para os holandeses quando chegaram, retomar essa atividade açucareira, né? Por isso a necessidade dos empréstimos, confiscaram também engenhos e venderam, né, tanto a holandeses quanto a lusos brasileiros, certo? Então foi necessário toda uma estratégia para poder recuperar essa produção açucareira. Certo? A figura de destaque nessa ocupação, enquanto governante, né, que vai ser nomeado governante, é o conde Maurício de Nassau, que é esse carinha bigodudo aqui, tá? Então, ele foi muito importante aí no processo de dominação holandesa. Uma das coisas que marcaram o seu governo, né, aqui no Nordeste, foi a liberdade de crença, né? Então, ele incentivava essa questão da liberdade de crença religiosa, né? O que foi muito, vamos dizer assim, inteligente da parte dele, né? Porque assim, havia aqui já, de certa maneira, uma grande ligação com o catolicismo, né, em função da colonização portuguesa. Então, bater de frente com isso não seria nem um pouco inteligente, né? Houve um grande incentivo à recuperação da economia açucareira. Houve também, junto com esses empréstimos, incentivo ao tráfico de escravizados, né? Ou seja, para aumentar a mão de obra. E uma das coisas interessantes que ele efetuou foi, em Pernambuco, fundar uma cidade chamada Maurícia, né? Em homenagem a ele, né? Maurício Nassau. E também em Pernambuco, algumas cidades passaram por muitas reformas urbanísticas, né? Dá para observar aqui nessa imagem, por exemplo, a modernização, né, no Recife, empreendida por Nassau, né? Então, várias pontes e canais construídos nesse período, tá bom? Outra coisa interessante que aconteceu aqui durante o período que os holandeses dominaram foi um grande incentivo à pesquisa, né? Principalmente a questão da botânica, ou seja, da nossa flora, das plantas como um todo, né? Então, ele trouxe muitos cientistas, né? O que hoje a gente chamaria de biólogos, né? No tempo eram chamados de naturalistas, e eles fizeram grandes pesquisas sobre a flora da nossa região, e graças ao domínio holandês, gente, a história, né? Os historiadores ganharam várias fontes históricas escritas, né? Porque eles faziam relatos sobre água, sobre tudo, sobre a geografia do lugar. Então, foi um período também que deixou, né, e contribuiu para esse conhecimento sobre a nossa região, que foi depois aí, né, vamos dizer assim, arrematado pelos historiadores e possibilita aí os relatos atuais, os conhecimentos atuais sobre o Nordeste. Agora, a gente parte para entender o fim do domínio holandês, né? Como se deu aí o fim desse período de dominação holandesa aqui no Nordeste. Então, alguns fatores contribuíram para isso. Primeiro, Portugal recuperou sua autonomia. Em 1640, ocorreu o fim da União Ibérica, então a coroa portuguesa voltou a ter autonomia, né? Portugal voltou a ter autonomia sobre si e sobre suas colônias, incluindo aí, obviamente, o Brasil, né?
Outra coisa também importante foi que Portugal reconheceu as possessões holandesas no Nordeste, mas os holandeses não se deram por satisfeitos e continuaram tentando conquistar outras áreas, e isso aí acabou aumentando as tensões entre Portugal e Holanda, tá certo? Mas aqui, olha, a partir daqui é que estão os fatores cruciais, tá? Então, o que foi que aconteceu? Houve uma crise na produção, em função de questões naturais, ou seja, seca, que é uma coisa que não tem como ser controlada, obviamente, porque é uma questão da natureza. Então, ocorreu um contexto de queda na produção açucareira em função disso. Diante disso, a Companhia das Índias Ocidentais passou a exigir o pagamento das dívidas dos senhores de engenho e passou também a aumentar os impostos sobre o açúcar. Lembra do início lá do namorinho entre os senhores de engenho e os holandeses, no qual os holandeses fizeram empréstimos para os senhores de engenho? Beleza, eles fizeram esses empréstimos, mas era um empréstimo, era uma dívida. Então, diante desse contexto aqui de crise de produção, a Companhia das Índias Ocidentais exigiu esse pagamento, né? E isso acabou por causar a revolta dos senhores de engenho que tinham lá atrás contraído dívidas, né, no início da dominação, né? Então o namoro acabou e começou cada vez mais a se conjecturar aí uma revolta dos senhores de engenho contra os holandeses, certo? Portugal, isso também tem que lembrar que Portugal tinha retomado sua autonomia política, né? E acabou também ajudando nessa guerra. Olha, eu tô dizendo ajudando porque realmente as forças locais foram que, de fato, expulsaram os holandeses. Forças formadas, inclusive, por indígenas e homens negros, né? Livres, libertos e escravizados. Tanto é que depois da vitória, os participantes do processo, desse processo de expulsão dos holandeses, sempre exaltavam, né, principalmente a elite açucareira, os senhores de engenho, exaltavam que a expulsão ocorreu à custa do nosso sangue, vidas e fazenda, né? Quando fala fazendas, é no sentido de bens e dinheiro, né? Não é fazenda necessariamente o lugar fazenda, mas a custa dos bens, dos bens e do dinheiro desses senhores de engenho, né? Então, esse esforço ele vai ser crucial para o início da formação de uma identidade pernambucana, inclusive, né? Vocês podem observar que em Pernambuco existe uma força muito grande de identidade, né? Eles têm essa questão da identidade local muito mais forte do que a gente, por exemplo, Paraíba. E muito disso é explicado justamente por essa história, né? De vários momentos, vocês vão ver, nos quais Pernambuco toma a frente, né? Em alguns momentos históricos, né? E em vários momentos históricos tem ações decisivas, né? Para determinada situação, né? Como foi o caso da expulsão dos holandeses, sem dúvida, Pernambuco teve um papel principal, tá? E é interessante também a gente destacar aqui, né, essa participação de indígenas e homens negros. As forças de Henriques, né, foram milícias formadas por homens negros, tanto libertos, ou seja, aqueles homens que já foram escravos, mas que conseguiram a liberdade, quanto também por escravizados, né? Esses homens lutavam, né, em favor de Portugal, em favor da expulsão holandesa. Muitos escravizados lutavam também com a promessa de serem libertos depois da guerra. E o que é interessante é que essa força militar que foi fundada para lutar contra os holandeses, ela existiu até o século XIX. E é muito interessante porque a gente observa, mesmo num ambiente escravista, né, a participação, a inserção social de homens negros, né, em forças militares, que eram essas milícias.
tá certo? Isso aí é uma coisa interessante da gente pensar, porque faz a gente observar como a sociedade colonial ela era complexa, né? Ela era bem multifacetada, vamos dizer assim. Agora a gente vai para a nossa reta final, né? A hora de entender a nossa decadência enquanto região no sentido da produção açucareira. Então, entre 1645 e 1654, com a insurreição pernambucana, os portugueses retomaram o domínio do território nordestino aqui, né? Expulsando os holandeses das terras brasileiras, né? E aí vem uma série de problemáticas. Primeiro, como eu falei para vocês, uma das táticas usadas era a tática de terra arrasada. Então, a estrutura dos engenhos estava praticamente toda destruída pela guerra, porque foram vários anos aí de conflitos para a expulsão dos holandeses, certo? Outra coisa crucial também para a gente entender a decadência do Nordeste açucareiro é que os holandeses eles tinham colônias nas Antilhas, né? Inclusive o Caribe. E aí eles passaram a instalar as técnicas de produção de açúcar nessa região, competindo assim com o açúcar do Brasil. Os franceses e os ingleses também reproduziram essa iniciativa holandesa, fazendo assim com que o açúcar brasileiro perdesse significativamente a sua competitividade, né? Então, externamente, o açúcar brasileiro sofre esse golpe de competição com outros países que vão começar a implementar a produção açucareira, certo? E internamente, o golpe que o açúcar sofre é que Portugal, vendo essa desestruturação toda dos engenhos, ao invés de tentar, vamos dizer assim, reerguer a produção açucareira, vai iniciar um incentivo a bandeiras em busca de ouro, em busca de minérios, em busca de metais preciosos especificamente. As bandeiras, gente, não é bandeira no sentido bandeira do Brasil, não. Bandeiras no sentido de expedições. São expedições de exploração. Ou seja, se reúne uma galera e vai tentar procurar algo no interior do Brasil, em regiões ainda não conhecidas e ocupadas. Isso são as bandeiras, são expedições exploratórias, tá certo? Então, Portugal inicia esse incentivo a bandeiras em busca de ouro e eu chamo de golpe final, né, na nossa região, vamos dizer assim, é o fato de que as bandeiras obtiveram sucesso, né, e foi encontrado ouro nessas regiões, vocês estão vendo aqui em amarelinho, tá certo? Tem as regiões aqui de mineração. Então, foi encontrado ouro em fins do século XVII nessas regiões. Durante o século XVIII, a gente tem o chamado auge do ciclo do ouro, que é o próximo assunto, inclusive, que a gente vai estudar. Essa extração ela vai ter seu auge e declínio no próprio século XVIII, né? Então, durante esses 100 anos, né, mudanças muito impactantes vão acontecer. Por exemplo, uma coisa bem significativa, abre o ouvidinho aí. Por exemplo, a capital da colônia deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. Galera, observem como isso é impactante. Você tem aí uma mudança de eixo político e econômico, né? Do Nordeste para o Sudeste, tá certo? Então, recapitulando, a gente poderia dizer que internamente o golpe, né, foi a questão de ter se encontrado ouro e externamente a questão da competitividade maior com outros países que passam a produzir açúcar também. Galera, cuidado! Isso não significa que parou de existir produção açucareira. Obviamente que não, até hoje tem. Mas o que acontece é que deixa de ser, vamos dizer assim, a atividade principal e essencial, tá certo? E aí, entendeu como passamos de berço da economia colonial à região que foi ficando empobrecida? Eu espero que vocês tenham compreendido isso, tá? Então, o que a gente vê é que
o Nordeste de berço da economia colonial, em função de todo esse processo que a gente estudou hoje, foi perdendo importância e, por outro lado, a região Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, foi ganhando cada vez mais proeminência econômica e política, tá certo? E em função disso, né, ao longo dos séculos, a nossa região foi ficando, né, vamos dizer assim, mais esquecida politicamente e economicamente, e esse processo acaba explicando as desigualdades regionais que a gente vê hoje, que também é assunto de geografia, ó, se liga, as desigualdades regionais que a gente tem hoje e, consequentemente, esse preconceito regional que nós sabemos muito bem o que é, né? Nós sofremos na pele esse tipo de preconceito. Tá bom, galerinha? Era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu espero que tenha ficado claro as nossas discussões de hoje, tá bom? Até semana que vem, eu vou fazer um vídeo separado explicando as questões para quem tiver dificuldade, tá bom? Para o vídeo não ficar tão longo, tá certo? Um cheiro para vocês, façam a atividade com cuidado, com atenção, com esforço. Tchau!